Vamos ver se o Joaquim vai conseguir entrar de novo. Que doideira, né? Por que não pode gravar com o Joaquim? Que loucura. Não sei. Na Não sei também. plataforma também tá bastante estranho ultimamente. Ah, essa plataforma, cara. Puta, dificuldade. Uhum. Sexta-feira eu tava dando aula pro nono ano. Meu irmão me contou. Cara, eu perdi 20 minutos de aula só tentando entrar na chamada que ela não entrava nem pelo diabo, cara. Doideira. Ele falou que o senhor abriu 3 aulas nas duas e o senhor não conseguiu. É, e na outra eu só consegui e ficou uns 5 minutos rodando pra tentar entrar. Manda uma Pô, mensagem pro Joaquim pra ver se ele tá conseguindo entrar pra mim, alguém? tá. Antes da gente continuar. Manda mensagem pra ele. Beleza, Laura, não tem problema não. Ô, Laura, se você quiser, essa aula vai pro YouTube depois. Você pode tentar assistir ela por lá, que aí tu não gasta o teu 4G. 3G, sei lá, quanto G tem no teu celular. Só esperar, pessoal, pra ver se o Joaquim consegue voltar, que senão é sacanagem. A gente começar a falar da matéria e o Joaquim não tá aí. Mas enfim, isso daqui dá pra gente dando uma adiantada já. Então a gente vai estudar a Grécia Antiga aqui, vai estudar Roma Antiga, a gente vai estudar Roma até a queda do Império, vai estudar direitinho Roma agora. Vai falar sobre os primeiros séculos da Idade Média. A minha área favorita da história é isso daqui, tá? É a Idade Média e feudalismo. Eu acho o período mais interessante da história. Aqui, os primeiros séculos, a gente vai falar muito de guerra, né? Das batalhas entre os povos bárbaros que invadiram Roma e tudo mais e tal. Até começar a se estabelecer de novo o governo na Europa. E aí a gente vai falar sobre feudalismo, que é um período muito mal visto, tá? É um período muito sofre muito preconceito por muita gente aí que acha que o feudalismo foi só desgraça. Não é desgraça também, mas o que não é, né? Quando nós não vivemos num mundo meio desgraçado, né? O feudalismo também tem muita coisa boa, então é muito interessante, tá? Conseguiu falar com o Joaquim Eig? Joaquim não, Carlos. Já mandei pra ele. Só falta ele responder. Eu Entendi. já entrei. Ih, já dentro? Não, Joaquim, você entrou? Oh, meu Deus, não tinha difícil de voltar. Então beleza, então vambora. Ô, professora, Então vambora. Então tá bom, então tá certo. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Vamos a lá. idade. Professor, Oi. o meu período que eu gosto mais assim de história é Ah, negócio de guerra mesmo. Eu gosto mas guerra? bastante. Ah, mas guerra tem em todos os períodos, pô. Uhum. É muito legal. A história da guerra é uma parada muito legal de estudar. Joga xadrez? Professor, o que eu acho mais interessante e triste Xadrez? foi o da Não, nunca peste joguei, bubônica. não. Peste bubônica? Ah, é legal Xadrez também. nunca joguei. Então, começa a jogar xadrez. Xadrez é o jogo do jogo da guerra. É o jogo que a galera jogava, os nobres, né, na Idade Moderna e tudo mais. O jogo de xadrez foi desenvolvido para desenvolver estratégias de guerra sem necessariamente se comprometer os seus exércitos. Professor, né, antigamente eles apostavam alguma coisa, né, no jogo de xadrez? Oi? Antigamente eles apostavam coisas no xadrez? Não, xadrez não é um jogo de aposta, né? Aí eles não apostavam no xadrez, não. Mas existia jogo de aposta antigamente também. Jogo de dado era muito comum. Aí existem alguns jogos medievais que são jogos de aposta, carta, dado, esse tipo de coisa. Mas o Ah, xadrez ele é um jogo, a função dele não é esse, né? Não dá pra tu apostar no xadrez porque ele não é um jogo de sorte, né? É um jogo de estratégia. Então é mais difícil fazer uma aposta. tá. Assim, porque eu tô louco pra chegar no nono ano pra aprender Segunda Guerra, Primeira Guerra. Pô, cara, tu vai ver as guerras daqui são muito mais legal, cara. Vai estudar a guerra do Peloponeso aqui é muito mais interessante. Vamos lá, galera. Então, vamos lá. Dos nomes. Vamos lá, pessoal. Grécia Antiga, a gente vai começar aqui a estudar. Ah, dos Maias. Os Maias são legais também. Os Maias são praticamente um. Incas e Maias e Astecas são praticamente um mundo greco-romano, entre aspas, da América, né? São as grandes civilizações americanas, né? Sim. Vamos lá, Grécia Antiga, pessoal. Tem vontade de ir no Peru? Também tem, cara. Conhecer lá as pirâmides é legal. Lá em Machu Picchu é legal. A Grécia, pessoal, como é que como é que ela funcionava, né? A gente já chegou a começar a estudar a Grécia no mês passado. A gente só não se aprofundou nela, né? Mas você já tem ali uma ideia mais ou menos formada de como é que ela é. Deixa eu pegar aqui o mapa da Grécia para a gente ver. A Grécia, ela é um conjunto de ilhas, tá?
Mapa da Grécia Antiga aqui. Ela é formada por um conjunto de ilhas, tá? Por algumas partes da Grécia são continentais, né? Elas chegam ali a tocar o continente europeu, asiático, tudo mais, mas em geral ela é esse emaranhado de ilhas aqui, tá? O que fazia com que a Grécia ela tivesse uma projeção marítima muito forte, tá? Eles tiveram que desenvolver a navegação e se desenvolver maritimamente o mais rápido possível para poder realizar tanto rotas de comércio como rotas políticas aqui e outras coisas, tá? Aqui a gente tem um mapinha da Grécia, um mapa bem simples, né? Com algumas das suas principais cidades, né? Atenas aqui vai se configurar como a principal cidade grega, principalmente durante o período helênico, ali, o período da filosofia clássica. A gente tem a ilha de Creta aqui, que é bastante famosa, e outras aqui, tá? Aqui a gente tem um outro mapa que é maior, que mostra até onde foi até onde chegou a Grécia, né? A civilização grega. Mas enfim, vamos começar a ver aqui no livro, bonitinho, para a gente poder não se perder e ir falando de pouquinho em pouquinho para entender a Grécia como um todo. Aqui a gente já tem uma coisa legal, né? A Grécia ela é legal por causa da sua sofisticação, né? Olha só, isso daqui são estátuas que são usadas como colunas na Acrópole de Atenas, tá? O que era a Acrópole de Atenas? A Acrópole era o lugar onde se reuniam os gregos para fazer a política, tá? Para poder debater as ideias, qual era o futuro da cidade e coisas do gênero. Se vocês puderem ver, aqui tem, nessa estátua, uma mulher que está sendo representada. Essa mulher provavelmente é a deusa Atenas, né? Que é quem sustenta ali a política da Acrópole, né? Vocês podem ver que ela está aqui sem segurar em cima, né? Vocês já devem ter visto colunas com estátuas em que a estátua segura o negócio, mas aqui não, olha só, a Acrópole está erguida sobre a sabedoria de Atenas, né? Sobre a cabeça. Vamos lá. Como a maioria das primeiras sociedades humanas, o território grego foi inicialmente formado por grupos familiares, os genos que viviam da agricultura e da pecuária. Assim, por volta do século VIII a.C., o território grego apresentava características que eram características rurais, né? A Grécia, nesse período aqui, ela está se desenvolvendo ainda, então o que você tem mais ali é plantação, a gente tentando desenvolver a agricultura, porque sem isso não dá para viver, né? Em que a principal riqueza era a propriedade de terra. Por estar localizada à beira do mar Mediterrâneo, o conhecimento da navegação e da pesca fizeram com que a Grécia dominasse as ilhas próximas, tá? E aqui vai começar essa difusão em ilhas pelos gregos, tá? O que permitiu uma colonização basicamente comercial de toda a região. À medida que o cultivo da videira e da oliveira se expandiam, vinho e óleo eram produzidos e exportados para todas as colônias. A colonização grega das ilhas do Mediterrâneo foi necessária em virtude do aumento populacional e da escassez de terras férteis. A monopolização das terras pelas famílias nobres, que concentravam a maior quantidade possível de terra, oprimindo os pequenos proprietários, também favoreceu a colonização de novos territórios, tá? Aqui tem um pequeno mapinha no livro sobre algumas cidades desse período aí, tá? Delfos é uma cidade importantíssima por causa do oráculo de Delfos, né? Não sei, eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês, daquele filme 300 de Esparta, tem uma cena que ele vai, o Leônidas, né, o rei de Esparta, ele vai até o oráculo de Delfos para saber, né, para procurar saber se ele deveria ou não ir à guerra, né? Isso daqui, então, era visitado por reis de toda a Grécia para poder alcançar ali a sabedoria sobre as decisões que ele deveria tomar, né, sobre quais seriam as melhores decisões que o rei tomaria sobre o seu povo, tá? Decisões de guerra, principalmente, que são importantes. Aqui a gente vê uma coisa interessante, que é a cidade de Troia, tá? Tá marcado aqui, embora Troia, na verdade, existe muita discussão se ela foi realmente uma cidade ou não, tá? É muito provável que Troia era a maneira como os gregos chamavam os habitantes daqui, dessa região toda aqui, tá? Não necessariamente que isso aqui fosse um governo só bem estabelecido. Entra aqui. Bom dia, Ronildo. Tudo bem? Então, tem aqui Troia também. Tanto que vocês podem ver que Troia ela tá marcada, mas ela não tá colorida. Por quê? Porque tem aí uma... Será que é grega? Será que não é? E tal. Bom, outras cidades importantes aqui. A gente tem Esparta, tem Atenas, que vão ser inimigos ali por muito tempo, essas duas nações aqui. Por que elas vão ser inimigas?
porque elas servem cada uma a um deus da guerra diferente. Esparta é conhecida ali por sua ligação com Hércules, o deus da força, e com Ares, o deus da guerra, enquanto Atenas, né, é conhecida pela sua ligação com Atena, a deusa Atena, que além de deusa da sabedoria, também era conhecida como deusa da guerra, né? Então tem dois deuses aqui no panteão grego que disputam o título de deus da guerra, e isso vai refletir também na sociedade, que disputam ali quem é que é a maior potência militar, tá? Deixa eu ver aqui que eu acho que alguém escreveu alguma coisa. Pode ir lá, Ronildo, sem problema. Tá? Temos outros aqui, Argos, Knossos, Mileto, de onde vai surgir o Tales de Mileto e vai fazer aquela importante pergunta que vai dar início à filosofia, que a gente viu quando a gente viu aquele documentário sobre a Grécia, que é a Arqué, ou Arqué, assim também pode ser escrita, né? Que é a pergunta que a filosofia faz, né? Por que de todas as coisas? Por que as coisas existem ao invés de não existir, né? Se não, a não existência, ela demanda muito menos energia, muito menos trabalho, muito menos gasto do que a existência, né? Então, por que as coisas existem ao invés de não existir? Todas essas ilhas aqui vão estar dentro do território grego, né? Que a gente tem Atenas dominando boa parte aqui, Mileto também dominando boa parte aqui, né? Tudo isso aqui fazendo ali o mapa da geografia da Grécia nesse momento. Vocês devem lembrar também, isso é importante para entender os gregos, né? Para entender os gregos é importante entender um pouquinho, né? Tentar saber um pouquinho de mitologia grega, tá? Os deuses mais importantes aqui dos gregos, como a gente já chegou a ver, mas eu vou lembrar vocês, são Zeus, Hades e Poseidon. Esses são a tríplice dos gregos, né? A tríplice divindade ali dos gregos, os três. A Gaia também não é importante, não, professor? Oi, perdão, quem? Gaia. Gaia não é um deus. Gaia é um titã, né? Ele é considerado uma espécie de deus primitivo, digamos assim, tá? Então ela tem a sua importância, mas não faz parte do panteão do Olimpo, tá? Eu pensei que ela era uma deusa. Não, é uma divindade, né? Não deixa de ser uma divindade. O Titã é uma divindade primitiva, uma divindade que veio do caos ali, mas que estava ligada, as divindades dos titãs estão mais ligadas ali para os gregos a conceitos ali do mundo, por exemplo, Gaia está ligado com o planeta, sei lá, o Urano está ligado com o céu mesmo, que você vê, do que com a humanidade. Os deuses do panteão, eles são deuses que estão ligados às pessoas na Grécia, tá? A humanidade. Esses três deuses aqui, eles são considerados os três mais importantes. Por quê? Tanto que eles são os mais poderosos do Olimpo. Porque eles são os deuses que governam os planos ali onde o ser humano onde pode existir a humanidade, né? E o Zeus, ele governa os outros deuses, na verdade, governa o Olimpo. Hades governa o Hades, né? O submundo, para onde todos os seres humanos vão, invariavelmente. Isso é importante, tá? O Hades grego não é o inferno cristão, tá? São coisas diferentes. O Hades, por exemplo, ele é responsável também pelos Campos Elíseos, para onde vão os justos, tá? E o Poseidon, que governa os mares. Isso daqui é uma característica interessante, porque a maior parte dos povos, eles vão ter uma tríplice, três deuses assim que vão ser responsáveis, né? O deus dos deuses, o deus do submundo, e um deus que governa a terra, tá? Por exemplo, aqui a deusa da terra, né, o deus que governa a terra, ele vai variar de cidade para cidade, né? Vai ser Atenas em Atenas, vai ser Hércules em Esparta, e assim ele vai seguindo, tá? Aqui vai ser em Troia, se eu não me engano, Deus, qual é o nome dele? O deus do sol grego não lembro agora o nome dele. Apolo em Troia, tá? O deus que governa a terra vai variar de cidade para cidade. Mas como a Grécia ela se desenvolve nesse contexto aqui que é muito marítimo, eles vão dar para eles o mundo, ele na verdade não é um mundo de terra, ele é um mundo de água, né? Ele é um mundo do mar, onde você tem pontos ali de terra, o que significa que o deus dos mares ele tem que ser mais influente do que os deuses da cidade. Então essas três divindades aqui, eles vão ser respeitados em qualquer lugar igualmente, tá? E vai haver a divindade patroeira de cada cidade ali, né? Que era um costume até próximo ali, que a gente viu também nos cananeus, né? Com os Baals e tal.
vai ter ali, em cada cidade, vai ter a sua própria divindade protetora, tá? Bom, isso é importante a gente saber para a gente entender o tamanho da influência do mar na vida dos gregos, tá? O mar era tão influente para os gregos, era tão importante a navegação e a pesca para os gregos, que uma das suas principais divindades era uma divindade marítima, tá? E não terrena, beleza? Eles entendiam o mundo como um grande mar, onde havia ali as suas porções de terra. Bom, o território grego tem um relevo bastante acidentado, o que em tempos remotos dificultava o contato entre diferentes grupos que ali habitavam, tá? Deixa eu só colocar minha tomada aqui direito, porque não está carregando o computador. Que lá habitavam. Desse modo, as primeiras vilas desenvolveram-se de maneira independente umas das outras, em um processo de crescimento e organização política, transformando-se em cidades, tá? As chamadas polis ou cidades-estados. Isso aqui a gente chegou a comentar também, mas é sempre importante lembrar. Quando a gente fala de Grécia Antiga, esse termo pode ser usado, mas o melhor seria mundo grego, tá? Por quê? Porque não existe uma Grécia, existem várias civilizações gregas ali dentro, tá? Eles se entendem sim como os gregos, tá? Todas as pessoas dessas cidades aqui, sabe, ou não, eu vim de Troia, eu vim de Naxos, eu vim de não sei onde, se ele chegar em Mileto, o cara de Mileto, ele vai reconhecer o cidadão de Atenas ou de Argos como um grego, porque eles todos falam grego, todos eles falam a língua helênica, tá? A mesma língua. Mas eles não são um grande governo, eles não são um país. A Grécia não é uma coisa só, tá? Existem muitas diferenças culturais e políticas entre essas cidades todas. Então, eles vão se desenvolver como cidades-estados e não como um grande reino, tá bom? Apesar de dispor de um território extenso na antiguidade, as cidades-estado gregas nunca foram unificadas. Aí é o que eu tô falando. O que determinava a identidade da população, o que determinava a identidade da população eram os fatores como religião, idioma e arte, semelhantes em todas as regiões da Grécia. Ou seja, o que fazia eles se reconhecer era justamente isso, né? Primeiro, todo mundo falava grego. Segundo, eles tinham o mesmo panteão, né? Por mais que, sei lá, Apolo fosse mais louvado aqui, mais reconhecido em Troia do que em Argos, Apolo ainda era deus do sol em Argos, tá? Então vai ser isso daí. E também a arte grega, né, que é semelhante ali em todo o território, né, toda a Grécia. Inclusive, a arte grega é extremamente importante para entender a Grécia também, tá? Entender a poesia grega, entender a escultura grega, a arquitetura, isso tudo é bem interessante. A cidade, segundo Aristóteles, é a forma da comunidade mais complexa e perfeita que existe, pois ela visa o maior bem, a saber, assegurar a vida boa para cada um dos seus membros. Por conta disso, respalda-se que é na cidade que o cidadão vai poder se realizar plenamente como ser humano, porque graças a ela é dado a todos a oportunidade de viver bem e de encontrar a felicidade suprema. Com o passar dos anos e com o aumento da população, o termo cidade passou a abranger não só o topo da colina, onde estava o palácio do rei, os templos religiosos e as fortificações, mas também para designar o local onde os gregos residiam e plantavam. Tá? Aqui é só uma constatação sobre como é que Aristóteles ele parecia pensar a cidade, tá? A polis grega. A organização espacial da polis era caracterizada por apresentar um núcleo central urbano, complementado por uma área ao seu redor, destinada às atividades agrícolas. Ou seja, ela é basicamente assim: tem aqui um centro comercial, tá? Um núcleo central, era a praça da cidade. Aqui havia comércio, aqui haviam alguns prédios públicos, aqui podiam haver as casas de algumas pessoas mais influentes ali na sociedade. Em volta desse núcleo vinha a área rural, onde as pessoas plantavam, onde haviam as casas das pessoas que tinham menos influência na sociedade, tá? Mais ou menos assim que se estabelecia a estrutura ali de uma cidade grega, tá? Além disso, vocês vão ver, a gente vai ver depois a Acrópole, né, que é onde ficavam os prédios públicos, ficavam mais afastados, normalmente num lugar mais alto, tal. O núcleo urbano era habitado por artesãos, comerciantes e pelos grandes proprietários de terra, que dispunham de vários escravos para trabalhar em suas propriedades. Na região destinada às atividades agrícolas viviam agricultores, os caçadores, os pastores, os criadores de ovelhas e de cabras. Sempre importante lembrar, quando a gente fala de escravo na antiguidade, quem são os escravos na antiguidade?
Vamos lá, quem são os escravos na antiguidade? Plebeus? Plebeus não, os plebeus são plebeus. Vamos lá, Professora, quem? Oi. aqui, licença, eu voltei agora porque eu tive que botar o cachorro pra fazer cocô e xixi, porque ele acabou de acordar. Tá, beleza, sem problema. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ver se vocês se lembram. Quem são os escravos na antiguidade, né? Para que a gente não caia num erro histórico. Quando a gente está falando lá, quando vocês forem ver lá na frente, pode falar para mim, fala aí para mim, Joaquim. Se você... A Laura falou. Hã? A Laura falou. Os derrotados. Isso, Laura, muito obrigado. Os derrotados de guerra, tá? Podiam ser pessoas que foram derrotadas numa guerra, né? Algum outro povo que foi derrotado. Ou podiam ser também pessoas que estavam endividadas, tá? E acabavam entrando na escravidão ali, viravam escravos para pagar as suas dívidas. O importante é entender isso, tá? Quando a gente fala de escravo aqui, a gente não está falando de questão racial, não está falando de escravidão igual ela se apresentou aqui no Brasil, tá? É outra coisa. Bom, as polis eram compostas de duas partes diferentes. A ágora, parte inferior da cidade, que era onde ficavam as casas e lojas, os prédios públicos, tudo mais, onde as pessoas iam ter a sua vida normal, né? E a Acrópole, tá? Acrópole, a parte superior, na qual ficavam os principais edifícios religiosos, assim como uma espécie de cidadela, que servia de refúgio no caso de perigo, tá? Era na Acrópole também que normalmente se faziam os debates públicos, tá? Dependendo da cidade. As casas geralmente eram construções simples, distribuídas em ruas mais estreitas, que se cruzavam com ruas mais largas. No espaço urbano havia teatros, e aí esses teatros aqui são os teatros igual aqueles que vocês viram no documentário, tá? Não pensa em teatro igual ao teatro de hoje, não, que é coberto, que tem um palco e que as cadeiras ficam meio que retas para ele. Não é igual o teatro da... Não é esse tipo de teatro, tá? É aquele teatro que vocês viram no documentário, que era um teatro aberto em meia-lua, tá? Ficava ali um espaço onde a peça ocorria, e os assentos eles se distribuíam num formato de meia-lua, subindo, né? Como se fosse uma arquibancada de frente para onde as pessoas apresentavam, tá? Fazendo um formato que eles chamam de semiconcha, tá? Ou de concha, semiconcha ou concha, pode ser uma semiconcha acústica, eu imagino que poderia ser esse o nome também. Beleza? Esses teatros, eles eram, ali se apresentava tanto comédias quanto tragédias, né, que eram os dois gêneros de peças que existiam na época, como também se faziam ali discursos para a população, né, discursos ali de políticos, de filósofos, eles poderiam ir ali e discursar também, beleza? Ginásios e edifícios de caráter político. Na região agrícola havia santuários, pequenas capelas e grandes templos, tá? Onde as pessoas iam lá rezar para os deuses pelas suas colheitas e tudo mais. No interior da Grécia desenvolveram-se as polis formadas por campos cultivados, pastos e florestas. Por sua vez, as cidades do litoral viviam da pesca, do comércio marítimo. Atenas, Esparta, Mégara, Corinto, Argos e Mileto foram algumas das principais cidades do estado grega, tá? Cada uma dessas aí tem uma contribuição importante para a Grécia e depois para o mundo, beleza? Sem dúvida, uma das mais importantes foi Mileto, aqui com a filosofia, mas Esparta e Atenas vão ter uma importância muito grande no combate aos persas, né, que tentaram invadir a Grécia, e talvez se não fosse a função de Esparta e de Atenas, a gente tivesse perdido a cultura grega, porque os persas iam detonar tudo, então foram muito importantes também. E as outras aqui têm ali suas importâncias também, né? Megra e Argos vão ser também importantes cidades filosóficas. Corinto vai ser uma cidade comercial muito grande, e ela vai ser particularmente famosa lá no século I, né, com a criação da Igreja de Corinto, para a qual o apóstolo Paulo escreve duas cartas, né? As cartas aos coríntios. São os cristãos de Corinto, beleza? Cada uma delas era composta de uma série de aldeias com leis, moeda, exército e governo próprios. Desse modo, aquele que não habitava sua polis de nascimento era considerado estrangeiro, méteco, e, portanto, não poderia
não tinha direitos políticos, tá? Então, se você não nascesse dentro da Grécia, não falasse grego, não habitasse ali desde a sua nascença, você não tinha direitos políticos de um cidadão, tá? A multiplicação das polis, isso quer dizer, por exemplo, o seguinte: se algum grego, né, você vai lá, você é um habitante, sei lá, da Macedônia, e você, da Macedônia não, do Egito, você é um egípcio, você viajou para a Grécia, deu azar de pegar um grupo de gregos ali mal encarados que resolveram escravizar você, você viraria escravo político deles, tá? Porque você era um estrangeiro, você não tinha nenhum direito político, você não tem como recorrer a isso, tá? A multiplicação das polis pelo Mediterrâneo fez com que se multiplicassem também as experiências culturais. O grego era um idioma compartilhado, a religião tinha o politeísmo como traço comum, e a arte usufruía da liberdade de expressão, seguindo, no entanto, alguns padrões que a identificavam claramente como grega. Tá? Então, apesar de elas serem independentes, elas tinham mais ou menos ali uma cultura muito parecida, com a língua parecida, com a religião parecida e com as artes parecidas, tá? Aqui tem algumas questõezinhas de livro, né, mas nada que a gente precise ver agora, a gente pode passar. Vamos para Atenas, tá? A grande cidade de Atenas. Vamos ver se a gente consegue aqui umas imagens de Atenas. Atenas grega. A capital da Grécia até hoje. Eu acho que se a gente pegar imagens de aqui, a gente vai ver muita coisa atual, mas a gente quer um pouco dela antiga. Olha aí, Atenas, algumas imagens, né? Olha só. Não sei se vocês já viram Cavaleiro do Zodíaco, mas olha só. Fica bem claro que as 12 casas, né, do Cavaleiro do Zodíaco... Oi? Claro que nós já vimos, né? Então, pô, maravilhoso, né? Fica bem claro, se você olha aqui para isso daqui é a Acrópole de Atenas, que as 12 casas elas são inspiradas nisso aqui, né? O Templo de Atenas lá no alto, e aí eles só meteram umas casas gregas aqui no meio para fazer as casas dos cavaleiros, né? Mas é bem baseado nisso aqui de verdade, né? Deixa eu ver aqui. Mas que a gente olha só, essa imagem aqui dá para ver até melhor. Olha só que lindo. Ficavam aqui por baixo, né? Aqui na região embaixo daqui, as casas, né? Das pessoas, as plantações e tudo mais, e aqui em cima a Acrópole Ateniense, onde a gente subia para poder ir ao Templo de Atenas, para poder ir aos debates públicos e tudo mais. A gente tem aqui, olha só, algumas construções com colunas jônicas, se eu não me engano, que é o nome desse tipo de coluna aqui. São essas colunas com esses tracejados assim em volta. Eu sei que tem 3 tipos de colunas. Sim, tem jônicas, dóricas e corintas. Eu esqueci, mas tem uma que tem tipo um círculo, um espiral, 2 espiral, que eu acho ela muito bonita. Sim. As clássicas são as jônicas, as dóricas e as coríntias. E tem as que são chamadas toscas, né, que apareceram na modernidade, que são aquelas colunas completamente lisas. Cada uma dessas colunas vem de uma região própria da Grécia ali e tem funções arquitetônicas diferentes, tá? Mas enfim. Aqui a gente tem um pouquinho da Grécia, né, para vocês verem um pouquinho de Atenas. Vamos falar sobre ela. A Grécia é um território com grande extensão geográfica, o que dificultou a sua unidade política. A gente já viu, tá? Duas dessas cidades tiveram grande destaque, tá? Duas das cidades gregas tiveram grandes destaques: Atenas e Esparta. Atenas localizava-se na região da Ática, próxima ao mar Egeu, destacando-se como um importante centro cultural, político e econômico da Grécia Antiga, tá? Então ficava aqui, onde está roxinho. Atenas ela vai ser muito importante por causa da escola filosófica de Atenas, tá? Atenas ela vai ter ali a sua... É em Atenas que vai se desenvolver, por exemplo, a escola de Aristóteles, se eu não me engano, tá? A escola de Sócrates. Vem aqui de Atenas, tá? Oi? O Liceu? O Liceu, exatamente. O Liceu, aqui, se eu não me engano, vem Sócrates, e com Sócrates vem Platão e a sua academia. Sócrates está passando no lugar errado, eu acho. Esquecendo de Sócrates aqui. Vai vir Aristóteles, vai vir Platão primeiro, a partir de Sócrates.
com a Academia de Platão e depois Aristóteles, todos eles ali em Atenas, tá? Vamos lá. Professor, Oi. professor, Oi. a aula vai acabar 10h40, né? Não, menino, vai acabar 11, 11h20. Ah, tá. Não, são 2 aulas, Entendi. direto, entendeu? Entendi. Socialmente, a cidade-estado de Atenas era composta pelos seguintes grupos, tá? E aqui tem uns nomes que são meio difíceis, tá? Talvez vocês tenham que gravar isso daqui, mas como as avaliações estão sendo de consulta, fica mais fácil para Sim. vocês. Os eupátridas, que eram os grandes proprietários de terra, e era o grupo que tinha os maiores privilégios na cidade, tá? Eram os grandes, era quem mandava na cidade praticamente. Os georgóis, pequenos proprietários de terra em regiões pouco férteis. Os tetas, ou fetas, empregados que trabalhavam em troca de salário. Os demiurgos, que eram os artesãos e os comerciantes ali da região. Os metecos, estrangeiros que moravam em Atenas e dedicavam-se ao comércio, ao artesanato. Ou seja, quem não era grego, esses daqui não tinham direitos políticos, tá? E os escravos, prisioneiros de guerra ou por dívidas, tá? Que eu falei com vocês, prisioneiros de guerra ou por dívida. Não confundir com escravidão racial que vai acontecer na modernidade, tá? Vocês podem perceber o seguinte: os metecos aqui, eles já eram um grupo sem qualquer privilégio, tá? Eles não têm qualquer função política em Atenas, porque eles são estrangeiros, beleza? Então, deles para os escravos, a diferença era pouca. A diferença é que eles eram basicamente um escravo livre, tá? Entre aspas. Conseguia lucrar com seu trabalho ainda um pouquinho. Atenas era uma poli de artesãos, comerciantes e mestres de técnicas e artes manuais. Em virtude principalmente da sua localização, a base da economia ateniense era o comércio marítimo. Durante o século VII a.C., o sucesso comercial de Atenas impulsionou impulsionado por seu grande desenvolvimento naval, transformou essa polis em uma região muito rica. A agricultura, por sua vez, era praticada em grande parte pelos escravos, sendo fundamental para o desenvolvimento da economia. Em Atenas, além dos escravos adquiridos em guerras, havia muitas pessoas que se tornavam escravos em virtude do não pagamento de suas dívidas. Inclusive, tem um livro bem legal, eu recomendei ele pro pessoal do 9º ano. Quem tem irmão aí no 9º ano que falou comigo, eu não sei se ele tá no grupo que eu fiz com o 9º ano de literatura. Mas eu fiz um grupo no 9º ano de literatura e eles estão lendo um livro grego e ele fala sobre uma história de um cara endividado, né? De um cara que ele era um vendedor de cavalos, ele estava endividado e ele realmente ele tenta, né? O livro é a história dele tentando se livrar das dívidas, enrolando os outros, tá? É uma comédia. Justamente por causa disso daqui, né? Porque não pagar as dívidas em Atenas, ser uma pessoa endividada, era estar a um passo de se tornar escravo do seu daquele para quem você estava devendo, né? Então era um problema. O escravo era um instrumento animado, ele tem uma alma, mas não uma personalidade. A maioria dos escravos provinha da captura de guerra, mas apenas Atenas soube evitar as ameaças dos escravos da escravidão dos nacionais. O cara escrevendo aqui sobre como é que funcionava a escravidão na Grécia, tá? Em Atenas especificamente. Politicamente, a primeira forma organizada de governo em Atenas foi a monarquia aristocrática, em que o poder era exercido por um rei, o Basileu. Tá? Então, o nome do rei em grego era Basileu. Tá? Tem até, na tradição cristã, um título que é dado, se eu não me engano, por São Jerônimo a Cristo, que é Alto Basileu, se eu não me engano, ou Alto Basileia. Significa Rei dos Reis. Alto Basileia. Por quê? Está fazendo referência ali ao rei grego, tá? Bom, o Basileu. Nesses temas, os eupátridas, os grandes senhores de terra, os nobres, né? Bem-nascidos e proprietários de guerras de terras de escravos, por meio de privilégio, influência e poder, o que deu origem à aristocracia. Aqui é importante a gente entender algumas coisas sobre os conceitos gregos dessas palavras, tá? Por quê? Porque nós não somos gregos. E a gente tem uma mania de deturpar um pouco o conceito grego para fazer as coisas parecerem piores do que eram, tá? A aristocracia grega não é, em si, algo ruim, tá?
qual que era a ideia da aristocracia grega? Tipo de um governo liderado por um grupo social formado por um número pequeno de pessoas que dispõem bens como terra ou títulos, tá? Qual que era a ideia da aristocracia? Tá? A aristocracia é uma palavra grega que significa governo dos melhores, tá? Não governo de poucos, como muita gente fala por aí, governo dos melhores. A ideia era o seguinte: as pessoas que tinham maior participação política na sociedade, as pessoas que tinham mais bens, as pessoas que tinham maior, mas também as pessoas que, em geral, tinham mais estudo, que tinham mais propriedade, as pessoas que eram mais afetadas pelas decisões públicas, portanto, economicamente, pelo menos ali nas suas terras, era quem formava o conselho da aristocracia e era quem acabava governando ali junto do rei, tá? Em teoria, a aristocracia é um governo desses melhores para o bem da cidade, tá? Para o bem da polis. O que acontece muitas vezes, né? Quando a gente pega aqui, por exemplo, no Brasil, caramba, calma aí agora que me fugiu o negócio. Na República do Café com Leite, né? Deixa eu até colocar aqui porque me fugiu o nome deles, para eu poder pegar. Pública Velha Governo. A gente pega aqui na República Velha, no Brasil, no governo, a gente vai ter um modelo, isso, que é a oligarquia, tá? Que é chamada de república oligárquica, tá? O que é a oligarquia? Os dois conceitos são gregos, tá? A aristocracia seria quando o governo ele é feito por poucos, mas esses poucos são os melhores, são as pessoas que têm não só os mais bens e tudo mais, mas que são realmente pessoas melhores de vida, são pessoas virtuosas, tá? Então esse governo ele se dá para o bem da sociedade como um todo. E existe o que os gregos vão ter como uma deturpação da aristocracia, que é o que eles vão chamar de oligarquia, tá? Que é quando o governo ele é feito por poucos, mas esses poucos eles são simplesmente os que comandam economicamente o lugar, tá? Então esses poucos eles não têm virtude, eles não são pessoas necessariamente boas e, portanto, o governo ele não se dá para o bem da polis, mas ele se dá para o bem do próprio grupo oligárquico, das próprias pessoas que governam. Então são dois conceitos que às vezes a gente confunde, tá? A aristocracia não é isso daqui. Isso daqui é para o grego a deturpação disso daqui. Agora, eu estou dizendo que os gregos estão certos ou errados nisso aqui? Não. A gente tem que entender como é que eles entendiam as coisas, tá? A aristocracia e a oligarquia. Aos poucos, tendo seu poder limitado pelos eupátridas, a aristocracia foi deixando o rei sem atribuições políticas, transformando-se em uma oligarquia. Tá vendo só? Ou seja, aos poucos ela foi se perdendo ali. Um sistema de governo exercido por um conselho de eupátridas chamado de arcontado. Esse tipo de governo era constituído de 9 arcontes, tá? Eleitos por uma assembleia de nobres, a eclésia, que tinham a função de governar por determinado tempo. É importante ressaltar que, nesse período, nenhum trabalhador, camponês, artesão, escravo que seja, dispunha de poder de decisão política. Isso é uma coisa importante também, tá? A gente vai chegar a ver daqui a pouco a ideia de democracia grega, né? Que vem de duas palavras, né? Deimos e crácia, né? Que era o poder do povo, né? Deimos, povo, crácia, poder, crácia, governo, na verdade, então o governo do povo. Quando a gente fala de governo do povo na Grécia, quando a gente fala de democracia grega, é muito diferente do que a gente tem como democracia hoje, tá? Hoje a gente tem uma democracia participativa em que todo mundo pode votar, todo mundo tem, às vezes até aqui no Brasil, por exemplo, é até obrigado a votar. Isso é muito diferente dos gregos, tá? Na democracia grega, votar era uma atribuição que só os homens ricos e com poder político tinham, tá? Não era qualquer um que podia votar. Era bem diferente. Então o povo, para eles, era muito mais restrito ali do que o que a gente tem hoje. Por volta do século VII a.C., Atenas viu-se envolvida em vários conflitos sociais. Muitos comerciantes saíram da região
em busca de melhores condições de trabalho e retornaram tempos depois com uma situação financeira muito melhor. Também nesse período, demiurgos e georgóis, que haviam pedido empréstimos aos nobres, ofereceram sua própria pessoa como garantia. Não conseguiam saldar a dívida e acabavam se tornando escravos dos seus credores. Esses dois fatos provocaram uma crise que gerou reivindicações de grande parte da população. Os novos ricos queriam participar da política e ter privilégios, já os escravizados queriam melhorar a sua condição de vida. O Arcontato, então, decidiu a necessidade de elaborar um código de leis escrito para resolver essa situação. Drácon, daquela pessoa, tá? Em 621 a.C., foi escolhido para liderar essa mudança. Aí o Drácon, ele vai criar as leis, né, que vão ser conhecidas pela história como leis draconianas, né? Leis draconianas. Meu Deus. Draconianas. O que é uma lei draconiana, gente? Uma lei draconiana é uma lei rígida demais, tá? É basicamente isso. As leis draconianas, por serem... Pô, não tem acento draconiano, passando vergonha aqui, tá escrito ali do lado. Draconianas, por serem escritas e afixadas na água, tornaram-se do conhecimento de todos, e assim limitaram, ou se preferirmos, ocultaram mais o despotismo da aristocracia territorial. Portanto, a partir de então, poderia haver maior rigor no controle público sobre a aplicação das leis, antes submetida aos critérios arbitrários e pessoais dos juízes. Tá? Ou seja, vai ser uma lei que vai sim favorecer, de alguma maneira, as pessoas, né? Mas ela vai ser uma lei muito rigorosa, né? Vai ser estabelecida ali com firmeza pelos administradores dela. As leis elaboradas por Drácula eram bastante rígidas, porém não foram suficientes para resolver os conflitos, pois os privilégios da aristocracia e as penas graves para qualquer delito foram mantidos. Além disso, a situação das camadas populares manteve-se igual, assim como a escravidão por dívidas. Em virtude da ausência do cumprimento das reivindicações, as manifestações populares continuaram, eles vão continuar fazendo ali os seus protestos e tudo mais, e em 594 a.C., Solon foi eleito arconte. Sua principal característica foi conseguir implantar reformas inovadoras e ambiciosas, como a proibição da escravidão por dívidas. Olha só que legal, ele vai proibir isso em Atenas, não pode mais ser escravo por dívida. Essa medida foi muito importante, pois tinha efeito retroativo, ou seja, todo mundo que já era escravo porque tinha ficado endividado vai ser liberto, tá? Não vai ser só quem poderia se tornar escravo a partir dali. Todo mundo vai ser liberto, tá? Solon ainda criou a Bulé, um conselho composto de 400 cidadãos com mais de 30 anos de idade, designado por sorteio, que mantinha suas funções por um ano e poderiam ser reeleitos apenas uma vez. Solon também organizou a Elieia, um tribunal formado por 6.000 jurados, que é gente pra caramba, escolhidos por sorteio e distribuídos em 10 câmaras de 500 júris, tá? Em cada uma, com 100 pessoas de reserva. Durante as sessões, os jurados ouviam o acusado e as testemunhas das duas partes, e quando o caso fosse esclarecido, emitiam o voto. Durante a administração de Solon, houve grande aumento da participação dos cidadãos nos assuntos públicos, ou seja, ele vai tentar difundir bastante ali o máximo possível o poder político para todos os gregos, tá? Deixa eu ver quanto é que falta pra gente acabar Atenas aqui, porque aí a gente, acabando Atenas, a gente não vai... Ah, beleza. Começar outro não, porque senão vai ficar muito, muito apertado. Em Atenas, vários pequenos agricultores precisaram hipotecar as suas terras, pois não conseguiam pagar os seus empréstimos, tá? Cobrados com juros muito altos. Feito com os eupátridas. A legislação de Solon tornou ilegais essas hipotecas e, com isso, a posse da terra foi devolvida a esses pequenos agricultores, o que obviamente não agradou às classes mais privilegiadas. Aproveitando-se do conflito de interesse entre eupátridas e as classes privilegiadas, em 560, Pisístrato, os nomes são difíceis, né? Pisístrato, com o apoio dos camponeses, tomou o poder, tornando-se um tirano, tá?
que é um tirano, né? Tá aqui do lado. A tirania era um sistema de governo de muitas polis gregas. Geralmente os tiranos chegavam ao poder com apoio popular, pois se opunham aos abusos da aristocracia, mas ao longo do seu governo apresentavam conduta de opressão. No caso de Pisístrato, os desfavorecidos foram beneficiados pela promoção de algumas reformas, o que propiciou o desenvolvimento econômico ateniense. Quando a gente fala de tirania hoje em dia, a gente já tem logo na imagem, na nossa cabeça, um governo de alguém que é extremamente violento, que passa ali os seus ideais à força e que não se importa com a população, tá? A tirania grega não necessariamente era isso, tá? O tirano para os gregos, ele era alguém que, num período de crise, tomava o poder com a ajuda ali de alianças populares ou de alianças até mesmo com os nobres, isso era independente, colocava a polis nos eixos, né? Colocava a polis de novo no seu caminho correto, resolvia ali os seus conflitos. Para isso, ele dispunha de poderes muito grandes, né? Então realmente ele não ia ser alguém que ia ficar perguntando para os outros o que ia fazer, ele era alguém que fazia o que queria, mas que colocava tudo nos eixos para depois deixar o poder e voltar a assumir ali o governo, a forma que era mais desejada ali ou conivente, dependendo da polis em que ele estava assumindo, tá? Isso era uma tirania grega, tá? É claro que depois de assumir o poder, até para poder realizar essas reformas aí de maneira eficiente, o tirano ele normalmente tinha ações complicadas, tá? Tinha uma conduta ali de opressão, porque ele não estava aberto a discutir as suas maneiras, tá? Mas era isso que era uma tirania grega. É muito diferente de quando a gente pega, por exemplo, um governo tirânico de hoje em dia, quando você pega uma ditadura e aí você fala, não, aquele cara é um tirano porque ele governa numa ditadura, tipo um Kim Jong-un, por exemplo, na Coreia do Norte. Não há intenção alguma naquele governo de deixar o poder público voltar ao povo ou voltar ali a algum outro modo. Não há intenção alguma na família do ditador que eles percam o poder da Coreia, tá? Então, ele é um tirano, mas num sentido moderno da palavra, diferente do sentido grego, em que o tirano ele tinha a intenção de voltar o governo para as suas instituições, beleza? Pisístrato distribuiu grande parte das terras da aristocracia entre os camponeses pobres, criou um sistema estatal de crédito aos camponeses, que já não precisavam recorrer aos empréstimos da aristocracia. Incentivou o comércio e o artesanato e fez trabalhos públicos na cidade, como a construção de estradas, de templos religiosos, aquedutos, esgotos, portos e fortificações, transformando Atenas em um importante centro cultural. Durante seu governo foram construídos o Partenon e outros grandes edifícios. O teatro grego atingiu sua máxima expressão nas obras trágicas de autores como Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. O livro que eu falei que eu passei para o pessoal do nono é do Aristófanes. Na história, Tucídides e Heródoto tiveram grande destaque, assim como Sócrates na filosofia. Com a morte de Pisístrato, em 527, o seu filho Hipias assumiu o poder e governou até 510 a.C., quando foi expulso da região em consequência de uma revolução. Em 508, Iságoras foi nomeado arconte. Seu governo foi marcado pela concessão de privilégios aos aristocratas e pela tentativa de fechar o Conselho dos 400, o que provou uma revolta popular e o tirou do poder. Beleza? Deixa eu ver qual é o tamanho da democracia ateniense aqui. Beleza, vamos ver aqui a democracia ateniense, depois a gente já pode terminar. Democracia ateniense. Em consequência da péssima administração de Iságoras em 506, Clístenes foi eleito arconte. Governou Atenas por 30 anos e empreendeu uma série de reformas administrativas e políticas. Em seu primeiro ato como governante, dividiu a população ateniense em 10 novas tribos, compostas cada uma de vários grupos familiares reunidos em diferentes espaços territoriais chamados demos. Demos, povo, tá?
Cada tribo tinha seus principais representantes, o que deu origem à democracia, né? O governo do povo. A democracia representativa. O número de membros da Bulé, que era de 400, aumentou para 500, e a eclésia passou a ter mais poderes nas decisões, com a possibilidade de votar e fiscalizar as propostas da Bulé. Com a criação dos demos, todos os homens livres com mais de 18 anos passavam a ter a mesma liberdade e os mesmos direitos, sendo considerados cidadãos. Estavam excluídos, no entanto, os escravos, as mulheres e os estrangeiros. Esse novo sistema político criado por Clístenes foi chamado de democracia. Isso daqui, galera, é assim, mas é mais ou menos, tá? Por quê? Embora todos os homens livres eles tivessem ali os mesmos direitos, a Grécia ela era formada por um modelo de sociedade que é chamado patriarcal, tá? O modelo dos paters, beleza? A gente já chegou a comentar sobre eles. Então, era muito comum que as famílias exercessem ali, os homens livres das famílias exercessem os seus votos, as suas participações políticas em acordo, tá? Que significava que eles eram livres, mas não eram tão individuais assim nas decisões. O governo democrático de Atenas era construído da seguinte forma: a Bulé, a assembleia encarregada pela elaboração das leis, a eclésia, que votava as leis escolhidas e escolhia os estrategos encarregados de executar as leis, e a Elieia, Tribunal de Justiça, beleza? É difícil falar esse nome, gente. Os estrategos, 10, chefiam, são 10 membros, tá, dos estrategos, chefiam o exército e dirigem a vida política, tá? Ou seja, eram os generais da Grécia. Bulé, com seus 500 membros, prepara os projetos de lei. A Elieia, com seus 6.000 juízes, julga os crimes, tá? E aqui, a eclésia, a Assembleia dos Cidadãos, volta às leis e o ostracismo e decide sobre a guerra e a paz, beleza? Aqui os cidadãos estão na base, né? Os cidadãos tiram a sorte para compor ali a Bulé, eles tiram a sorte para compor a Elieia, eles todos participam ali da eclésia e a eclésia elege os estrategos, beleza? Então tá certo. Tem algumas coisas aqui que podem ser consideradas, né? Aqui a gente está falando em tirar sorte. A sorte é uma entidade, tá? Na Grécia. A sorte é considerada um deus na Grécia, tá? Chamada Fortuna. Então isso daqui, tudo isso era feito, mas era baseado aqui, era considerado de alguma maneira como se diz, um ato em certo sentido religioso ali com a fortuna. Beleza, pessoal? Vocês têm dúvidas? Não, professor. Tranquilo? Tá tranquilo até aqui? Tranquilo. Então, beleza, pessoal. Então, por hoje é isso, tá? Eu vou parar por aqui, para a gente não ficar extenso demais, porque são muitas informações. Semana que vem a gente continua, tá bom? Um abraço a todos e até semana que vem.